Olá, como é que vocês estão? Vamos falar sobre envelhecimento. Eu tenho um motivo bem pessoal para falar sobre isso, mas primeiro eu vou dar uns dados sobre esse tema. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, considera que a pessoa é idosa nos países subdesenvolvidos a partir dos 60 e nos países desenvolvidos a partir dos 65. Uma coisa que me impressionou bastante já na faculdade, estudando essa fase, né, através do livro de um livro bastante conhecido, do pessoal de psicologia, que é Desenvolvimento Humano, de Diana Papalha e Ruth Feldman. Eu li, né, na época, falando sobre as diferentes fases, que o idoso ele começa a ter umas perdas físicas, né? Então, isso começa assim primeiramente a visão, que a partir dos 40 a gente adquire a famosa vista cansada, né, que a gente só enxerga assim, bem a 1 quilômetro de distância. E aí vai perdas auditivas, com o passar do tempo, né, vão se acentuando perdas auditivas, o tato, o olfato, enfim, tem algumas perdas físicas que acabam causando problemas psicológicos, porque mesmo hoje em dia, a aposentadoria, né, que chega com a idade, então ela causa assim uma crise de identidade. A crise de identidade não é só no idoso. Todas as idades têm a sua crise. A adolescência tem a crise, a fase adulta tem a sua crise e a fase idosa também tem. Então, assim, é muito subjetivo as fases que as pessoas passam, porque também depende do contexto cultural, depende do tempo em que a gente considera esse período de ser idoso. Então eu estava saindo, né? Porque a gente está saindo da hibernação. Então fui com uma amiga, né, para o shopping, a gente foi almoçar e de repente a gente foi para o cinema. O que é que aconteceu? Chegando lá, a gente se assustou com o preço do ingresso. Então, assim, R$ 53, mas para um cinema Prime, né? Mas mesmo assim, o cinema normal, digamos assim, tá um preço bem parecido. Então a gente ficou assim, poxa, né? Ela estava sem a identidade, que ela faz doutorado, ela já vai saber quem é, né? Ela faz doutorado, então ela estava sem a carteira de identidade para pagar metade e a gente achou que a gente poderia adiar mais um pouquinho. Mas me veio na cabeça pensar, eu pensei na realidade se eu poderia pagar meia, né? Porque eu tô com 60. E eu fui perguntar para a bilheteira e ela disse que sim, eu poderia pagar metade, que a partir de 60 anos a pessoa já pode pagar metade. Então, assim, aquela coisa de a ficha fez assim, pluf, caiu. Então, eu comecei a perceber que eu sou tecnicamente uma pessoa idosa, né? Tem um decreto federal que fala sobre isso. E comecei a pesquisar, né, depois disso, né, o Estatuto de Idoso e as consequências que a gente tem na idade. E é muito subjetivo, realmente, né, porque cada pessoa tem um processo. Então, eu me aposentei e emendei assim com um plano B, que era exercer a psicologia. Então, assim, uma coisa é você entrar no processo de amadurecimento e ficar passivo e se entregar, digamos assim. Outra coisa é você continuar ativo, continuar fazendo as suas coisas, de repente não precisa trabalhar, mas viajar, fazer parte de grupos e esse tipo de coisa. Então, assim, é uma fase que tem perdas, mas também tem ganhos. Né? A gente se adapta com mais facilidade, eu já me incluo, né? A gente consegue conciliar mais as coisas, a gente ouve mais, que é bem importante. Então, é isso, é uma fase com perdas e ganhos. E como isso, ela tem que ser vivida, porque a gente vai aprendendo, né? Ninguém aprendeu a ser criança, ninguém aprendeu a ser adolescente, porque à medida que a gente vai amadurecendo, as fases também vão passando, a gente vai aprendendo de acordo com as fases. E a fase adulta, a fase madura, a fase idosa, é uma fase que pode ser muito bem aproveitada, né, respeitando as singularidades de cada um. Então foi isso que eu aprendi, foi essa ficha que caiu. E eu achei interessante, eu realmente, digamos, sair do armário, né, nesse contexto da velhice, digamos assim. Queria compartilhar. Então é isso. Obrigado pela atenção e até o próximo. Tchau.